Gente do YouTube, eu sei que eu gravei as outras duas anteriores, mas essa que é a terceira, que é das 6 da tarde, eu esqueci de gravar. Que pena. A gente tá no começo ainda, então, ó, esse slide aqui, ele é o segundo. Se você quiser ver, se você por alguma razão quiser muito ver a live da noite no YouTube, e quiser, não quiser perder o conteúdo desse aqui, embora esse aqui seja só tipo, uma explicação do que eu vou falar, é, veja nos outros vídeos. Eu poderia também copiar e colar aqui, né, na edição. Mas não acho que tem necessidade. Tem outras duas lives lá em cima completas. E essa aqui a gente perdeu o quê? 5 minutos de aulinha? Então não tem problema. Fica feliz, fica de boa, fica calmo, tá tudo bem. Então vamos continuar aqui lendo um exemplo de uma redação boa, né? Que é da Isabela com o tema Democratização do Acesso aos Cinemas no Brasil. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood, que inclusive é muito bom, recomendo vocês verem e tem no YouTube, retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Então, ó, essa aqui foi a primeira frase. Tá me ouvindo, né, Léo? Larga esse skate. Essa aqui foi a primeira. Brincadeira. Essa aqui foi a primeira frase da redação dela. E dela já fala que, de modo ficcional, na ficção, no cinema, o filme Cine Hollywood, ele retrata o impacto positivo no cinema, do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Então a gente já sabe que a pessoa vai falar sobre cinema, vai falar sobre o que o cinema proporciona, vai falar sobre o impacto do cinema na sociedade. A gente já sabe disso, porque ela falou isso aqui, ó, retrata o impacto positivo do cinema, então é sobre cinema, do que ele é capaz de promover, lazer, socialização e cultura. Então a gente sabe do que ela vai falar, então tá de acordo com aquilo lá que eu falei lá no início, de deixar claro sobre como é que vai ser a sua redação desde o início. Então, entretanto, na realidade, então, ó, entretanto já falou que não vai ser tão igual aquilo lá que ela disse anteriormente. Na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge, eu falei e eu vou repetir de novo, eu falei 2 vezes e eu vou repetir. Urge é uma palavra linda. Urge vem de urgência, de ser urgente. É uma palavra linda, gente. Se você usar uma palavra coringa para usar para dizer que algo é importante, pega urge, uma palavra linda para escrever. O professor se derrete. Urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. O que dá pra gente tirar dessa introdução dela para usar como dicas para vocês, né? Que ela já é direta, ela diz sobre o que ela vai falar. E tem 2 coisas que a gente consegue tirar daqui. Eu já sei como vai ser o desenvolvimento dela por conta da introdução. Porque ela já diz isso pra gente. A gente sabe que ela vai falar da capacidade de promover o lazer, socialização e cultura, então sobre como o cinema é importante para esses pontos, para a sociedade e para a cultura. E ela também vai falar que, entretanto, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, levando em conta, né, haja vista, a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas. Então ela vai falar, ó, pensando assim é fácil, ela vai falar sobre como o cinema é importante, nesses aspectos, lazer, socialização e cultura, e como o cinema está sendo. Como o cinema não atinge toda a população brasileira. Ponto. Introdução direta, falando sobre o que ela vai falar. Se você, tipo, encher de muita coisa, se você falar que vai falar, tipo, de 3 coisas, de 4 coisas na sua introdução, você vai ter que falar delas no desenvolvimento. E se você não fala, ou se você escreve demais no desenvolvimento, aí não vai ter linha, porque as linhas do Enem são contadas, são tipo 30 linhas que você pode escrever e só. Então, né, complicado. Vamos aqui para uma introdução diferente para pior. Já não resiste adolescente como esses que estão em vermelho eu adicionei depois, né, para corrigir a redação dessa pessoa que é anônima. Já não existe adolescente como meio século atrás. Donde, já a gente vai parar aqui, né? Então, já li, a primeira frase já parei. Porque donde é uma palavra que não existe. Não existe na onde, Fernando? Não existe no português formal.
e uma redação é escrita no português formal. E a gente tem um problema. Vou trazer vocês mais pra perto de mim aqui, ó, pra ficar bem pertinho de vocês. No português formal, e uma redação é escrita no português formal. Então, donde não existe. Posso falar donde com o meu avô, que fala donde, com a minha mãe, que fala donde, na roda dos meus amigos, que eles falam donde, outras gírias, ou outras variações? Pode, porque isso se chama variação linguística e é normal. As pessoas, ninguém vai falar o português incrível, perfeito, completamente correto o tempo todo. Não existe isso, ninguém fala assim. E se você fala, tipo, donde, ou puxa um R a mais, ou tem um sotaque que puxa muito S, tipo, os cariocas, tá tudo bem, porque isso é normal. Mas dentro de uma redação, dentro de algo escrito, precisa estar o mais próximo do formal possível, tá? E daí o donde não existe. E daí vem a uma das primeiras dicas da live, que ocorreram nas duas lives anteriores, eu vou repetir agora, que é, se você não sabe escrever uma palavra, escreva outra. Se você não sabe escrever xícara, você escreve caneca. E uma coisa que uma viewer, né, uma pessoa que estava visualizando a live hoje de manhã falou é que, ai, que susto. Ai, eu tomo muito susto com o follow. Não faz isso comigo. Muito obrigado pelo follow, Ezequiel Bravax. Nossa. Ai, eu preciso tirar esse barulho, tá muito alto. Eu não sei como é que tira. Mas enfim, o que eu tava dizendo é que não existe essa palavra. Se você não sabe escrever, desculpe. Não, tá desculpado. Tá desculpado. Mas é normal, aconteceu todas as vezes. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde. Como é que você tá? Tá tudo bem contigo hoje? Como é que foi essa semana? A gente tá aqui dando dicas de redações pro Enem. Pra uma galera aí que tá vibe. A galera tá querendo ver desde o início da manhã. Então teve uma live das 10 às 11h30, outra das 1 às 14h30 e agora essa aqui. Parem de rir do meu susto, meu Deus. E agora essa aqui, onde a gente tá dando as dicas. Eu tô bem, tava fazendo uma redação. Eu amo. Se quiser que eu veja ela e corrija e te diga como tá, eu posso corrigir, hein? Me chama em uma das minhas redes sociais. Achei sua live por causa disso. Ai, que fofinho. Que legal. Que legal. Você vai fazer o Enem é esse final de semana? É esse já. Você vai fazer? Vou tentar você responder, que daí eu continuo. Eu tô ansioso pro Enem. Tem uma galera que eu conheço que vai fazer. Eu não vou fazer, né? Porque eu já fiz, já passei e já tô na minha faculdade, graças a Deus. Mantra veio no desenvolvimento 2. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, não próximo ano. Você vai fazer, tipo, direto ou você vai fazer, tipo, pra teste primeiro? Ou você já fez o Enem pra teste? Ou não vai fazer, só vai ir lá e fazer? A gente já chega no desenvolvimento, eu espero que te ajude. Ou se não te ajude, porque eu falei alguma coisa que você já saiba, talvez te desestresse um pouco. Foi por causa do concurso da PM, acabei esquecendo. Ah, entendi. Quase dei um triplo carplático na cadeira. Sim, Léo, eu quase dei um triplo. Me assusta muito. Nossa, eu vou ter que trocar, tirar o som, sei lá. Meu primeiro foi em 2020. O mesmo. Não, não foi o mesmo que o meu. O meu eu fiz em 2019. Entendi. Então você tá fazendo pro concurso da PM. Legal. Eu fiz o. Eu não sei se é do Paraná, mas eu fiz o PSS, o processo seletivo simplificado pra professor. Pra dar aula, tô esperando sair o resultado. Foi bem legal. É tipo um Enem, parecido com o Enem. Eu fiz dia 31 do mês passado. Terminei o médio, aí tô aqui. Legal, legal. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E às vezes as coisas demoram. Pode ser que não seja tipo hoje, esse ano, agora. Mas vai dar certo. Você tem a vida toda pra conseguir entrar na PM ou fazer a faculdade. Se for uma faculdade que você quer fazer. Tá? Voltando aqui pra onde eu tava dizendo. Que sobre o donde, né, que essa pessoa anônima escreveu. Não existe donde. Existe no português informal, não no português formal. Então, se você não sabe escrever xícara, escreva caneca. E foi 500? Não. Mas depois dessa live vai ser... Eu não aceito menos que 700. Não aceito menos que 700 depois dessa live. Vai ser legal, vai ser legal. E vai dar tudo certo, Ezequiel. Vai dar tudo certo. Então, se você não sabe escrever xícara, escreva caneca.
Se você não sabe qual dos porquê usar, escreve pois. Tá tudo bem, tá tudo certo também. Mas não fica nessa, tipo, tô incerto se eu vou escrever donde, ou se eu vou escrever da onde, ou se eu vou escrever aonde. Muda a palavra, muda a frase, escreve de outro jeito, tá? Você consegue, você é inteligente pra fazer isso. Donde? A lei. Aí a gente entra no outro problema. Sempre, 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 sempre. E se vocês acharem que não é sempre, eu vou na casa de vocês bater em vocês. Porque sempre que você cita uma lei, ou um ato constitucional, ou um veto, ou alguma coisa assim, que envolva o governo federal e a Constituição, como um artigo, por exemplo, você tem que citar o nome e o número. Então, muito cuidado. Se você não lembra o nome e o número da lei, não cita ela, cita um parâmetro social, algo assim. Mas não cita, porque isso dá errado e vai tirar ponto teu. Vai zerar? Não vai zerar. Então, se você achar que o resto tá ótimo e você não lembra o nome de uma lei e precisa que ela esteja na sua redação sem exceção. Aí você fala a lei sem citar o número, só citando o nome. Mas, de preferência, tem que citar, para tirar uma nota bem autona. Era mais rigorosa. E haviam, né, no caso ele não colocou haviam, pais possessivos, com dom de atribuir regras a serem cumpridas. A lei, que lei? Eu não sei. Não sei vocês, mas eu não sei. Que tinha como castigo a não liberdade de diversão. Isso não existe, né? Não liberdade de diversão é ou, sei lá, censura? É violação do artigo 5º? Não sei, mas isso não existe, então não dá pra citar. O autor deixei anônimo, lógico, né? Não vou tacar o pau na redação dele e falar o nome dele o tempo todo. Mas o tema era toque de recolher. Protege juventude e sociedade? Então era uma pergunta. Então a gente vê algumas diferenças da introdução boa para a introdução estruchada, né? A Isabela, ela coloca os tópicos que ela vai falar, então, sobre o impacto positivo no cinema do cotidiano das cidades e como, na realidade, esses benefícios, né, de promover o lazer, socialização e cultura, eles não atingem a população brasileira. A gente sabe quais são os tópicos que ela vai tratar no desenvolvimento e tem como a gente ter um spoiler do que ela vai falar lá. Mas no XXX asterisco ali, o anônimo, não tem como a gente saber o que exatamente ele vai falar. Que não existem mais adolescentes como meio século atrás? Ou tinha uma lei que era rigorosa? Ou sobre pais possessivos? Ou é sobre castigo à não liberdade de diversão? Falta clareza nessa introdução. E a gente vai ver que isso é um problema muito grande, porque se falta clareza na introdução, o desenvolvimento fica um cu, né? Ezequiel, só para você entender, esses quadrinhos que ficam aqui do lado não são o que eu estou focando. Eles são para ser se vocês quiserem anotar alguma coisa. Então vocês não precisam nem anotar o que eu estou falando, porque as anotações já estão aqui do lado. Se vocês quiserem é só copiar as anotações. Que é o quê? Uma mão na roda para vocês. Já é para ter, já vai estar pronto ali. Vamos para o desenvolvimento da Isabela, né? Em primeiro lugar, adoro. Já chegou ali já dando com os dois pés, porque em primeiro lugar é um conectivo, né? Ele serve para deixar o seu texto conectado. Isso quer dizer o quê? Que quando ela fala que tem o primeiro lugar, beleza então, Ezequiel, quando ela fala que tem o primeiro lugar, obrigatoriamente tem um segundo. Então, se talvez você esteja fazendo a sua redação desse jeito, Ezequiel, tipo, um parágrafo aqui, porque, spoiler, ela vai falar, nesse primeiro parágrafo ela fala do lazer, da importância do cinema para a cultura, e no segundo ela fala sobre como isso não chega aos brasileiros, né, dando sentido à introdução dela. Você pode fazer uma vibe assim. Se você usa 2 tópicos na introdução, sei lá, exportação de batatas e exportação de batatas. Um tópico na introdução. Vou falar sobre exportação de batatas. E 2. E os malefícios do agrotóxico nas batatas. Você pode fazer assim. Primeiro desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Igual ela fez aqui. Em primeiro lugar. Já conecta com o segundo. Porque se você fala que tem em primeiro, obviamente já vai ter um segundo. Então talvez o que esteja te travando é a conexão entre os dois parágrafos, né, do desenvolvimento. Então talvez isso possa te ajudar. É válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Guarda isso na cabeça de vocês. Vamos voltar lá na introdução que ela já escreveu antes de escrever isso, tá? De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades.
dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. É exatamente o que ela está introduzindo, que ela está começando a falar no desenvolvimento para a gente. É válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social. Qual é essa elementar necessidade social? A capacidade de distribuir, de promover lazer, socialização e cultura para as pessoas de uma sociedade, né? Para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Aqui, ela usa um dos argumentos que a gente falou lá no início, antes de começar a analisar as redações, né, para falar com vocês, que é o argumento por autoridade. Ela está citando alguém que sabe do que está falando. E aí você tem que lembrar que argumentos. Esse aqui eu fiz errei porque botei muita estatística. Sim, às vezes fica demais. Você vê que, tipo assim, ela citou aqui, ela vai citar no desenvolvimento dela todo 3 coisas. 3 não é demais. Será que você não tá, tipo. Tipo assim, é um lugar. Daí esse lugar, tipo, tem vários dados? Ou talvez você esteja trabalhando só com estatística e esse seja o problema? Talvez, tipo, usar um, um outro tipo de argumento. Quer ver? Deixa eu voltar aqui pra ti. Ó, aqui. A gente tem vários tipos de argumentos, né? O por exemplificação, você dá um exemplo. Por comparação ou analogia, né? Compara duas situações ou situações análogas uma a outra, né? Ou você compara por serem iguais ou compara por serem diferentes. A alusão histórica, por exemplo, de novo, não estou dizendo que é, mas usando como exemplo, o movimento do Black Lives Matter, né, nas Vidas Negras Importam, que teve no final de 2020. Você pode fazer uma alusão histórica, não estou dizendo que é, mas você pode fazer uma alusão histórica com algumas revoluções que ocorreram ao longo do tempo. Você pode fazer. Isso é basear o seu argumento em algo, além de só ser palavras ao vento, né? Ou argumento de autoridades, que é, eu acho isso e tal pessoa concorda comigo. Ou melhor, eu concordo com tal pessoa, olha só o que ela diz. Né? Ou de enumeração. Enumeração, se for esse que você está usando, eu acho um dos mais complicados, porque ele não abre muita brecha. Porque se você fala 70%, é quase isso. Porque se você fala 70% dos presos no Brasil, esse é um dado real. 70% das pessoas presas no Brasil são analfabetas. Aí para onde você vai? Sabe? Como que você continua com esse dado? Porque ele é só um número. Aí agora, ali, por exemplo, a citação de autoridade que a Isabela fez, né? O Johan Huizinga, ele está dizendo que ele ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico porque ele promove um proveitoso bem-estar. E aí ela pode relacionar isso com a conjuntura que ela já falou lá no início, sobre o lazer, a socialização e a cultura, e também ela pode continuar o texto, inserindo daí, e é o que ela faz, é exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico. Então, talvez, tipo, usar outro tipo de argumento entre esses que você está usando, se for, tipo, de um só tipo de argumento, possa te ajudar a relacionar as coisas uma com a outra. E talvez assim você consiga sair desse impasse, dessa trava que você tá. Tá? Exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, socialização, lazer, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. Né? É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística capaz de garantir a coesão da comunidade, a cultura. Então, olha só o que a Isabela faz aqui. Vamos voltar lá na introdução. Ela fala o primeiro tópico dela, o primeiro ponto que ela vai tratar no desenvolvimento: o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. E quando ela vai para o desenvolvimento, o primeiro parágrafo é todo argumentando sobre a existência desse impacto positivo. E para provar isso, ela cita esse cara, o John Huizinga, que já pesquisou sobre isso. Entendeu? E aí ela consegue validar o argumento dela. E ela consegue desenvolver e falar mais sobre
aquilo que ela já disse que ia falar na introdução e que eu contei pra vocês que ia ter no desenvolvimento, usando só de um argumento. Então vê como você não precisa, tipo, é, encher de argumentação, Ezequiel, para conseguir ter um parágrafo bom de desenvolvimento. Com um só, ela já trabalhou todo aquele tópico que ela tinha dito que iria tratar. Deixa eu só pegar uma coberta aqui. Que ela tinha dito que ia tratar lá no início da introdução dela. Né? Vamos pro segundo. Aqui, ó, o segundo lugar da Isabela. É oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado significa tudo o que já foi citado, né? Citado acima das coisas que ela já falou. Supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país, né? Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal, então citando aí, ó, o número e da onde ele vem, é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Então, a capacidade de entrar em um cinema e ter lazer, socialização e cultura é assegurada em lei pela Constituição Federal. Tá? É isso que ela quis dizer aqui, usando o artigo, logicamente. Usar artigo é difícil, Fernando? Não. Dá pra você ter, tipo, alguns artigos supracitado, nunca vi essa palavra. Sim, é como se fosse uma super citação. Tem a citação, né? E uma super citação. E ela tá dizendo que aprendido, muito bom. E ela tá dizendo, tipo, ela tá, tipo, relembrando aquilo que ela já falou. E ela já falou muita coisa, então ela pode usar o supracitado, né? O contexto supracitado, o cinema supracitado ali de acima. E um macete para usar artigo, né? Tem, por exemplo, o artigo 5º, que é o que assegura a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? Não confundir com liberdade de opinião, nem de expressar opiniões de ódio, nem essas coisas, porque isso também está assegurado em lei. Então, o artigo 5º é um artigo muito bom e ele pode ser utilizado em vários contextos. Então, se você pegar e ler o artigo 5º ou pegar e ver um vídeo de 12 minutos de um cara explicando o artigo 5º, né, o artigo 5 da Constituição, você já pode citar ele na sua redação, porque você vai saber sobre o que ele se trata. Então, já é uma citação a mais para você. Né? Onde que a gente parou? Concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Então, é para ser um direito na Constituição e não tem discussão. Porém, aí ela já vem ali, ó. Porém, contudo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. E pausa vocês aí, todo mundo pausa, todo mundo para de brincar com o que tá brincando, presta atenção em mim, porque vai ficar difícil agora. Eu tava dizendo que até agora era fácil, vai ficar difícil. Minha playlist de músicas parou. No que será que eu coloquei? Voltou. Vai ficar difícil. Tô prometendo isso pra vocês. Ela fala aqui pra gente. Cadê? É desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. Que diretriz? Ela já falou. A diretriz do artigo 215, que deveria, né, caracterizar os bens culturais como direito de todos, ou seja, de todo mundo poder ter acesso ao cinema, porque o tema é democratização do acesso ao cinema. Então essa diretriz que não dá sinais de plena execução. Só que olha como ela faz uma coisa inteligente. Ela diz que não dá, e é ela dizendo por ela. E ela vem depois com umas duas mãos na nossa cara. E para provar isto, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Né? Então, ela disse uma coisa, afirmou uma coisa, e logo depois já veio provando aquilo que ela disse. Entendeu? E daí a gente entra num pensamento sobre como criar um argumento. Eu vou mostrar mais pra frente na redação, no desenvolvimento precário, no desenvolvimento abaixo desse aqui. Mas um argumento ele tem que ser forte. Nenhum argumento é inquebrável. Nenhum argumento é impossível de ser quebrado, né? Mas ele tem que ser mais forte. Então, se eu digo que... Deixa eu pensar. Se alguém me diz, e é o que vai ter no desenvolvimento mais pra frente, no desenvolvimento abaixo desse aqui, né? Se alguém me diz que os jovens, eles estão se dedicando mais ao mundo, se eles estão indo mais pro mundo, né? Eles estão saindo mais, prestando mais atenção em outras coisas que não a escola. Eu posso ir lá e falar, e replicar, né? Usar um argumento e dizer, não,
Porque eu vi um artigo que disse que, esse artigo não existe, tá? É um exemplo, que disse que em 2020 o número de alunos cursando um período de uma escola integral aumentou. Então como que eles estão na escola, mas também estão no mundo? E outra pessoa pode vir e falar, esse argumento que eu dei já é mais forte que aquele, porque esse está embasado em um artigo, em um estudo. Mas outra pessoa pode vir e me falar, não, mas é que eu li um artigo que dizia que mesmo com os jovens nas escolas, o aumento de menores de idade entrando em casas noturnas ou boate aumentou em 60% em 2020. Então como que você explica isso, Fernando? Entendeu? Esse argumento já é mais forte que o meu. Então, argumentos, eles não são absolutos e imutáveis. Porque uma redação dissertativa argumentativa, ela é para expor o que você acha baseando em alguns fatos. Então, quanto melhor, quanto mais forte seu argumento conseguir ser, melhor. Se ele não for baseado em nada, ele é muito fácil de ser quebrado. E daí você não está argumentando direito, porque a redação avalia a sua capacidade de dissertar, ou seja, dissertar sobre um assunto é o quê? Você tem uma mesa, aí você pega aquele assunto, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e joga tudo ali em cima da mesa. E você fala, eu vou tratar sobre a importância do cinema, eu vou tratar também sobre o fato dele não ser democratizado no Brasil. Ponto. Poderia estar falando sobre outras coisas aqui, mas não está. Isso é dissertar, é você expor o assunto. E argumentar é você defender um ponto de vista com fontes possíveis e com argumentos embasados. Ok? Então é o que ela faz. Ela continua aqui com o IFAM, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas. Ela matou ali, ó. Dentre elas o cinema. Ela já fez aqui. Pra mim aqui ela já ganhou mais de 800 no ponto. O tema que eu estava fazendo, evasão escolar no Brasil. Massa. Eu não consigo te dar muita dica sobre isso exatamente agora, porque demanda uma pesquisa maior. Demanda uma pesquisa maior. Mas dá pra você citar algumas visões da pandemia, por exemplo, onde os alunos ficaram no EAD. Dá pra você pesquisar um pouco sobre isso. O que mais? Tem Tá, ó. Não me julga. Mas eu já estudei um pouco de pedagogia na minha faculdade e tem um pensador muito conhecido chamado Paulo Freire, que ele diz que a escola, para ter uma gestão democrática, para os alunos estarem dentro dela, precisa ter condição familiar boa, tá pela condição familiar também, mas ela precisa ter uma relação muito boa com a comunidade, a condição familiar que você já citou, com os funcionários que trabalham dentro da escola, e tratar o aluno como uma pessoa que, não que você vá despejar conhecimentos dentro dele e ele vá aprender, mas é que o professor tem que trabalhar ao passo que o aluno quer aprender. Então talvez citar Paulo, seu amigo. Não, é o Paulo Freire. O meu amigo se chama Paulo Freira. Paulo Freira. Mas o Paulo Freire não sei se é meu amigo, mas é um pensador aí que dá pra você citar nesse tema também. Eu tenho um livro que está em algum lugar ali atrás, eu posso pegar se você quiser. Mas é um livro chamado... Dois livros, né? O Quem Ama Educa e o Quem Ama Educa 1. Que eu li para fazer alguma coisa na faculdade que eu não lembro. E não trata sobre isso necessariamente, trata sobre, tipo... como ensinar um adolescente ou uma criança, né? Mas eu imagino que seja alguma coisa por aí. Então, dá uma procurada nesses livros, dá uma procurada no Paulo Freire, que você pode usar. Ou uma procurada, tipo... Esse tema é muito abrangente. Dá pra você falar sobre evasão escolar em zonas periféricas, né? Que seriam as favelas. Dá pra você falar sobre evasão escolar nas aldeias indígenas, né? E daí, tipo, nas favelas, olha... Talvez por estar fazendo para PM, você tenha um pouco mais de conhecimento nessa área, né? Mas tem, tipo, operações da PM na favela, onde ocorrem trocas de tiro entre os PMs e as facções que estão lá dentro. E como é que um aluno vai pra escola em meio a isso, né? Talvez você tenha um pouco mais de arcabouço, de ideias nesse local para falar sobre, mas é um ponto também, e é evasão escolar. E ela existe nessas áreas, inclusive é um dos locais onde mais existe evasão escolar, exceto as áreas indígenas do país. Então dá para você se debruçar nisso também. Vamos voltar aqui para a Isabela, que nosso tempo tá quase acabando, né? O
que mais que eu quero destacar para vocês? Aqui, ó. Uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros, devê-se, então, o perigo da norma apresentada findar em desuso, ou seja, do artigo 215, que é a norma que foi apresentada, não ser usada. Cadê? Me perdi? Sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica? Então, olha só como ela consegue, tipo, finalizar o desenvolvimento dela muito bem. Esse Paulo, seu amigo, aquele que jogou tênis de mesa naquela ocupação do colégio. Exatamente. Esse Paulo, meu amigo. Inclusive, estava jogando LOL comigo hoje cedo na live. E que, inclusive, Sim, esse Paulo. Esse Paulo mesmo. É esse Paulo? Eu acho que é esse. Eu acho que é. Então, sobre o desenvolvimento, né? Ela finaliza citando o Dante. Inclusive, essa citação, fica a dica aí, Ezequiel. Essa citação do Dante Alighieri é uma carta na manga, é um coringa enorme. Porque muitas leis não são aplicadas no Brasil, como o artigo 5º, por exemplo. E usar ela, tipo, se basear nela, tipo, no Dante Alighieri, em A Divina Comédia, e citar, as leis existem, mas quem as aplica, quer dizer, as leis são um pedaço de papel com alguma coisa escrita. Quem aplica ela, aplica bem, aplica direito, aplica exatamente o que está escrito, segue a Constituição. Nosso presidente faz isso, nosso corpo policial faz isso, a nossa segurança, a saúde faz isso. As leis existem, mas quem aplica elas? Então, tipo, é uma situação coringuíssima, porque se tiver lei metida no meio, lei seca, por exemplo, que foi um tema bem polêmico da redação, de alguma redação de 2016 ou antes, não lembro, 2007, não lembro, mas é uma citação muito assim truqueira para você ter em manga para lembrar, para poder citar, porque geralmente cai alguma lei, alguma coisa assim. Este cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. Então, o primeiro parágrafo, ela falou sobre o lazer, a socialização e a cultura, a importância, né, o impacto do cinema no cotidiano. E no segundo, ela confirmou aquele próximo tópico que ela já tinha apresentado para a gente na introdução. Tais benefícios não atingem a população brasileira. Ela falou mais sobre isso. Ela não falou o porquê não atinge. Não precisa falar o porquê. Porque na introdução ela só disse que não atinge. E ela conseguiu provar isso. Atestou que o artigo 215 da Constituição pede isso e que, segundo o IFAM, não tem. E que o problema provavelmente está em quem aplica a lei. Mas ela não disse isso definitivamente. Mas ela disse que pode confirmar, olha, sob pena de confirmar, pode ser que confirme o que o Dante Alighieri disse em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica. Tá? E aqui pro desenvolvimento capenga, para você ver a diferença, né? Se a sua introdução for curta, se a sua introdução for rasa, o seu desenvolvimento também vai ser. Então trabalha na introdução, não pensa que é fácil, que vai ser só escrever ali um parágrafo e tá ótimo. Não, porque o que você disser na introdução, você vai ter que dizer, você vai ter que desenvolver, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que detalhar mais no seu desenvolvimento. Então, como ele fez uma introdução ruim, o desenvolvimento também foi. Ao decorrer, não existe, né? Com o decorrer, porque o decorrer ele ocorre, ele está ocorrendo, né? Ele está ocorrendo ainda, então não foi no passado, não vai acontecer, ele está acontecendo, por isso que é com o decorrer, sempre, dos anos, os jovens foram se entregando inteiramente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece. Olha só. Quem disse que os jovens estão se entregando inteiramente ao mundo? Inteiramente, né? No caso, ele escreveu inteiramente. Não sei. Ele poderia ter citado alguém que disse isso. E se ele não soubesse alguém para ir por esse lado, ele teria que ir por outro lado. Se ele não sabe alguém para citar. Né? Recolhendo não só a parte suja que ele oferece. E aqui tem um grande erro, que é... Lembra quando eu falei? Quando você cita um primeiro lugar, obrigatoriamente tem que ter um segundo? Quando você fala recolhendo não só a parte suja que ele oferece, obrigatoriamente vai ter que ter um. Mas também a parte boa, porque o recolhendo não só, ele é um conectivo de comparação. E aí ele não está comparando nada, ele começou a comparar, recolhendo não só a parte suja que ele oferece, e não finalizou.
né? Se ele não quisesse fazer um conectivo de comparação, ele teria que tirar o não. E ele ficaria recolhendo só a parte suja que ele oferece. Mas ele teria que citar alguém também. E aí é complicado, né? Então, essa pessoa provavelmente está bem perdida. Ou bem nervosa, o que eu acho que é a resposta. Não só a parte suja que ele oferece. Mundo também é vida. Quem disse, né? A gente sabe que é. Mas numa argumentação, precisa ter uma autoridade dizendo aquilo, um dado dizendo aquilo, ou uma alusão histórica confirmando aquilo, né? Ensina um jovem a lidar, erro de português, né? Não é lidar, é lidar, nos momentos de franqueza ou fraqueza, eu acho que seja fraqueza, mas franqueza também não tem problema, e de tristeza. Oferece uma grande liberdade de expressão e alegria. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo, o futuro repete o passado. Recordações que muitas vezes trazem leis que lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. Um jovem não só precisa do mundo, como também necessita dos seus conhecimentos. Tá, o que ele falou aqui é verdade, a gente sabe que é. Mas numa redação, não funciona assim. Ele tem que argumentar e dissertar sobre o assunto, porque é isso que está sendo avaliado. Não se o que ele está dizendo é real ou não. Porque se for real, se for uma verdade, é ele que tem que provar que é. E aí é um problema. E outra coisa que é um problema, que eu marquei ali, que você vê que ficou daqui até aqui azul, verdinho, né? É que ele tá usando frases prontas, né? Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. O futuro repete o passado. Esse futuro repete o passado, eu imagino que seja alguma coisa do Cazuza. Mas se fosse, se ele soubesse que é do Cazuza, né? Aquela música dele, ele poderia ter citado o Cazuza. E ainda estaria melhor do que não ter citado ninguém. Né? O Cazuza ele não é uma autoridade falando sobre o toque de recolher, que protege a juventude e a sociedade, mas o Dante Alighieri da outra menina também não era, mas ela usou para incluir. Então ele poderia ter usado uma frase, se ela fosse do Cazuza, e citado o Cazuza. Poderia, mas ele não fez isso, ele está usando frases prontas, né? O futuro repete o passado. Ele poderia ter citado também, acho que foi o Karl Marx que falou que, Karl Marx ou o Hegel que falou que a história se repete na primeira vez como drama, na segunda como tragédia, alguma coisa assim. Ele poderia ter citado, ter dito isso e ter dito a mesma coisa que ele disse aqui, que o futuro repete o passado, e ter ficado legal. Mas faltou, acho que. Faltou ele estar ciente de que dava para ter citado alguma coisa ali, né? Então, esse é um desenvolvimento bem raso. Também porque ele não tinha como fugir de fazer um desenvolvimento raso, porque a introdução também foi. Copyright por não citar o cantor na redação. Imagina ele pôs um copyright na redação muito bom. Exatamente, mas não é isso, mas exatamente, ele tinha que ter citado, cara. Hoje em dia tá tudo tão. Tendo que citar todo mundo, porque senão é cópia, né? Vamos lá. Uma conclusão muito boa. Como fazer uma conclusão muito boa? Já começa que ela começa muito bem, ela manda um por fim. Não é um conclui-se, não é um concluindo-se, essas coisas que a gente já viu, né? Não é, ela manda um por fim, que tem o mesmo significado e já muda já dá outra cara. Eu já quero continuar lendo isso aqui. Caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. O que ela faz aqui é fazer um breve, um muito breve, um pequenininho, um muito pequeno resumindo o que ela abordou, que são as questões sociais do cinema trazer a socialização, o lazer, a cultura, isso que a gente já viu, e também dele estar, do acesso ao cinema tá em lei. Vou tomar um copo d'água, peraí. Meu copo de água gamer. Do cinema está assegurado na lei e que isso precisa ser democratizado. Então ela fez um resuminho. Se você quiser voltar e relembrar algumas coisas na sua conclusão, você pode. Mas isso não pode passar de 2 linhas, igual aconteceu com ela. Se passar de 2 linhas, chegar a 3, tá ruim. Tá usando o espaço que não precisava ter usado. Sendo assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população, elaborar um plano de incentivo à prática cinematográfica. Por que ela cita o governo federal? Ela está fazendo uma proposta de intervenção, uma das maneiras de concluir um texto. Por que é o governo federal, Fernando? Poderia ser um órgão privado? Poderia.
Mas é o governo federal porque quem deveria fazer a Constituição valer ou a Constituição ser algo real no nosso mundo é o governo federal, né? Então, vamos jogar no cu dele. O governo federal que resolva. Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai dizer que o governo federal tem que resolver? Com muita classe, como todos nós devemos fazer. Elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir, se fizer isso, tá tentando tapear para comer espaço. O quê? Você diz, tipo, de passar de 3 linhas, sim. Igual fazia na escola. Ou fazer a letra grande. Eu já fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais, graças a Deus. Mas fazer letra maior que tudo, maior que o mundo. Essa letra da minha redação já é maior que tudo. Não existe distância nas minhas linhas. Eu já fazia. Mas é tentar tapear. Então, tipo, dá pra resumir o que você falou. Ela resumiu os 2 tópicos. Não precisa mais que 2 tópicos pra fazer uma redação, né? Que foi a importância do cinema e como ele não chega nas pessoas. E ela conseguiu resumir isso aqui: questões sociais e questões legislativas abordadas. Não passou de 2 linhas e a gente tá dentro da conclusão dela. Tá querendo ler, tá delicioso, né? Ó, incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos. Tem um nome certo para esses âmbitos: prefeituras, governadores e setores federais. Não é os 3 poderes. Eu achava que era, mas não é. Eu falei em algumas lives anteriores que a junção desses 3 é os 3 poderes, mas não é. Mas tem um nome correto para isso aqui. Eu acho que é Fundo Federativo, algo assim. Não lembro o nome exato, porque eu não sou muito bom de geopolítica. Mas, eu sou bom de português e eu estou dizendo que existe um nome para isso. Já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos eventos, ancorados por atores e diretores, que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado. Chegamos como fazer a democratização do cinema. O que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses. Benesse é outra palavra linda. Você quer escrever bonito? Lembra dessa palavra. Benesses, das coisas boas que vêm de algum lugar. São benesses, advindas dessa engrandecedora ação artística. 2 coisas que eu quero falar. Fernando, benesses é uma palavra linda. Prática cinematográfica. Setores federais, nossa, âmbitos administrativos. Fernando, como que ela tá falando assim? Que o ser humano fala com esse vocabulário? Você fala com esse vocabulário se você pegar redação para ler, se você pegar livro para ler, se você pegar post do Facebook de alguma autoridade para ler, como o Leandro Carnal, por exemplo. Por quê? Eu consigo melhorar o meu vocabulário ouvindo. Eu quero pôr um podcast e ouvir. Consegue? O problema é que quando a gente fala, a gente sempre fala informal. Dificilmente, pouquíssimos seres humanos irão falar formal sempre, todo o tempo do mundo. E um podcast, ele é informal. E aí, o vocabulário não vai ser de acordo com a norma padrão. Ele vai ter variações linguísticas que não se encaixam numa redação, porque a redação é feita no português formal. E não tem nenhum problema falar donde, não tem nenhum problema falar de várzea, não tem nenhum problema falar de anho, nem piá, nem guria. Mas isso são variações linguísticas que só ocorrem na fala. No português formal, numa redação que pede, que avalia o português formal, essas coisas não entram. E é por isso que você pode só ler para melhorar o seu vocabulário, porque é só na escrita de alguns documentos, de alguns artigos, de redações muito boas. Procura redações nota 1000 e leia umas 5. Você vai conseguir muitas palavras que você pode usar para escrever melhor com outros vocabulários. Essa é a dica, gente. A dica para melhorar o vocabulário é assim: ler e leia coisas que usem de preferência a norma padrão do português. Acho que é isso, né? Isso que eu queria falar sobre ela. E sobre como que ela fez essa conclusão maravilhosa, que eu trouxe aqui a receita pra vocês. Não vão precisar nunca mais na vida de vocês se preocupar com concluir alguma coisa de uma redação, porque ela imagina alguém que assiste o Monark fazendo a redação. Obrigado por pegar a referência.
Eu não queria citar o nome dele. Eu não queria citar o nome dele, mas você citou. Exatamente. Como é que você faz uma redação quando seu vocabulário é o do Monark? Isso merecia um clipe, isso ficou muito bom. Como que você faz? Né? Não faz. Mas você pode ouvir. Você pode, se você quiser ver, se você for uma pessoa que aprende ouvindo, existem centenas de professores. Rita Von Hunt, que é uma drag queen, e também professora de inglês, teatro, português, filosofia e talvez ciências sociais, que apresenta alguns assuntos e expõe alguns assuntos no YouTube. E o português dela é assim, ó, muito bom. Você consegue melhorar o seu vocabulário, porque ela faz recomendação de livro, ela faz muitas coisas. Você consegue. Você. O Cliff, muito obrigado. Você consegue melhorar o seu vocabulário ouvindo. Só que daí eu acho mais difícil, porque você tem que saber quem que você está ouvindo e procurar se o português está decente. E mesmo assim, se for a melhor pessoa do mundo, se for o Leandro Carnal, ele vai falar alguma variação linguística que não é exatamente o português formal, porque é bem difícil de falar 100% em todo o tempo o português formal na fala, né? E o que eu queria falar sobre... a proposta de intervenção. Como fazer uma proposta de intervenção, né? Essa é a receita. Quem quiser printar, printa agora, tira um print e recorta aqui a ação, essa receitinha aqui, mas vai estar no Void da live e vai estar no canal do YouTube também. Se vocês não quiserem tirar um print agora. Mas vamos falar o que é cada partezinha e achar no texto dela, né? A ação, o que é? Para resolver a democratização do cinema. Vamos achar. A ação é o governo federal, cabe ao governo federal, elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica. Quem? Quem que é o agente desse plano, dessa ação? O governo federal, né? Incluindo aí prefeituras, governadores e setores federais. Que ela colocou no texto dela. O efeito, para quê? Para que eles vão fazer isso? De modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas, com o efeito de exibir filmes gratuitos para a comunidade civil para adaptar a realidade de cada cidade. O modo, como a gente já viu, né? Aqui, ó. Executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores. Esse é o modo que visem exibir, né, filmes gratuitos para a comunidade civil. E o detalhamento é tudo que está em volta. O órgão responsável, o incentivo à prática cinematográfica. Isso aqui, ó. Felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Isso é detalhamento. A ordem... Referências do Flow Podcast da Redação. Muito obrigado, Ezequiel. A ordem, como você faz isso, vocês viram que não tem uma ordem específica. Ela colocou ali a ação no meio, o agente antes, o efeito depois, o modo e detalhamento, ela colocou. Essa parte é bem solta, por isso que eu acho a conclusão uma das partes mais fáceis de fazer da redação, sinceramente. Porque aí você já tem a introdução, você não precisa mais se preocupar em desenvolver nada, já tem desenvolvimento, então você já sabe o que você vai concluir. E aí algumas dicas, né? Dá pra você fazer uma redação sem ser uma proposta de intervenção, sem resolver aquele problema? Dá, mas é mais difícil. Eu não faço porque eu acho mais fácil. Não é que é difícil, mas é mais fácil de errar. Mais fácil de ir por um caminho que leve ao erro. Que é, por exemplo, deixando uma reflexão. Deixando pro leitor uma pergunta, né? Deixando pro leitor uma citação de alguém. Deixando pro leitor uma... sei lá, uma reflexão pro leitor ali. Dá pra você concluir desse jeito? Dá. Eu não trouxe um exemplo disso porque realmente é difícil. E eu acho que essa aqui é mais fácil, porque tem uma receitinha pronta de como fazer. Então, se a gente pode ir pelo certo, por que ir pelo incerto, né? Então, foi por isso que eu não trouxe. Mas se alguém tiver dúvida, dá pra fazer de algum jeito que não seja esse. Lembrar de não usar clichês, como concluindo, em suma, né? Ou conclui-se, entende-se por, ou hoje em dia, que é o pior de todos. Por quê? Se você já está meio capenga na sua introdução e no seu desenvolvimento, se você já se repetiu demais, se você já usou muitos clichês na introdução, como atualmente, vivemos numa sociedade que... Prevejo usando muito esse nas redações, porque virou meme. Vai ter muito, vivemos numa sociedade que... Ou se você se repetiu demais
ao longo do desenvolvimento. Se você, imagina, você já tá difícil de ler, aí você chega na conclusão e tem concluindo-se, conclui-se que, hoje em dia, é ruim, né? Piora a situação. Então foi uma pergunta que me fizeram. É proibido usar clichê, como concluindo-se ou conclui-se? Não, não é proibido. Mas se já tiver difícil, pode complicar. Então a dica é, guarda um por fim na sua cabeça. Guarda um em virtude dos fatos apresentados. Guarda um em suma na sua cabeça como step. Aí você pode colocar ele ali pra não ficar mais no clichêzão, entendeu? Guarda ele como step, uma palavrinha em algum lugar na sua cabeça que você vai conseguir acessar depois. Tá? De novo, essa imagem aqui eu não sei quem fez, roubei da internet, então o crédito tá aí pra quem fez essa imagem muito bonita e muito elucidativa pra gente. A conclusão do nosso amigo lá que fez o tema sobre toque de recolher, protege a juventude da sociedade, foi não posso xingar porque foi uma pessoa que fez isso, né? E tava tentando. Mas foi difícil. E foi difícil por quê? Porque a introdução já foi rasa, o desenvolvimento já foi raso. E aí, o que você conclui quando não tem nada no desenvolvimento? Não conclui nada. Eu daria ponto pra ele, porque ele escreveu assim, ó. A falta de liberdade fere toda uma geração, que não saberá como lidar, o mesmo erro, ele realmente não sabe como escrever lidar, nos momentos de sufoco e tristeza. Ele concluiu o que ele disse no desenvolvimento? Ele concluiu, né? Finalizou. Tá feito. Pelo menos não desistiu na metade. Se fosse numa escola, eu daria ponto por isso, né? Coragem. Daria ponto pela coragem. Mas uma pessoa que corrige a prova do Enem não seria tão brando, não perdoaria tão fácil. Então eu trouxe uma outra conclusão que não zerou, como essa, mas ficou ali no meio termo. Portanto, ótimo, usou algo que não é clichê, usou um conectivo que não é clichê. Os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes, pois proporcionaria vários avanços político, econômico e cultural. Isso aqui foi um erro de plural, né? No caso proporcionariam vários avanços políticos, econômicos e culturais. Mas eu acho que essa pessoa, ela sabe como usar o plural nesses casos. Coragem mesmo, exatamente. Ela sabe como usar o plural nesses casos, mas ela errou por nervosismo. E como eu sei disso, porque analisando o texto dela, depois ela escreve, ó, as pessoas teriam empregos melhores que conduziriam o país a crescimento no ranking. Ela sabe como usar essa pessoa, mas ela tava nervosa e acabou errando. Então, tipo, dica que eu usei na minha redação, porque eu sabia que se eu fizesse 90 questões, lisse 90 coisas e chegasse na redação, eu ia estar cansado, ia estar estressado, ia estar tiltado já da cabeça, meu cérebro ia ter derretido com 90 questões. Então eu fiz a redação primeiro. Funcionou, né? Passei, tô na faculdade. Funcionou. Vocês podem seguir essa dica. Nenhuma outra dica funciona. Não tem essa de, faz o desenvolvimento e depois a introdução. Muito menos a conclusão, depois tudo. Não tem. Não tem esse tipo de dica, porque você vai se fuder se fizer isso. Se eu vi alguém. Eu já vi alguém dizendo pra fazer isso, gente. Não faz, sério. Acaba com vocês. Enfim. O país é crescimento nos rankings. E as gerações futuras não sofreriam com tamanha desigualdade existente no planeta, que hoje aflige as pessoas carentes, né? Ponto final ali que ela esqueceu de pôr. Não tem como a gente dizer se o que ela disse aqui é exatamente correto com o que ela fez no desenvolvimento, mas eu imagino que sim, porque ela colocou rankings entre aspas, então provavelmente ela imaginou que estaria citando os rankings que ela falou no desenvolvimento, não sei. Mas essa é uma redação mediana, é uma conclusão mediana. Se fosse só pela conclusão, ela tiraria uns 500, se fosse só a conclusão. É mediana, é bem mediana, mas não é ruim, não é podre. Só se atentar no plural, se ela tivesse atentado no plural, ela não teria perdido ponto por isso. Se ela tivesse atentado ali no conectivo do E, né, pra adicionar. O ele eu fiz as primeiras questões e fiquei nervoso porque vi todo mundo sairia também a hora. Sim, então é muito, muito ruim. E eu por isso que eu fiz a redação, porque eu sei que, tipo, era português. Eu sei que eu ia me dar bem em português. Então eu fiz a redação e consegui manter o tempo ali das questões. Mas assim, eu fiquei, nossa, eu não vou conseguir, fiz 19 parágrafos. 19 parágrafos? Nossa, mas muito grande. Ou foi 19 linhas? 19 versos. Parágrafos são blocões de textos e versos são as linhazinhas.
as linhas do texto. Mas enfim, eu sei bem como é que é essa sensação. Porque é uma prova muito grande, é muita gente concorrendo pra muita coisa, pra mesma coisa, né, no caso. Eu sei como é. Não tem dica pra superar esse nervosismo. Acho que não tem dica. Mas estudar, é confiar no estudo que você faz. Por exemplo, eu sou muito ruim em matemática, muito. Eu sou uma negação em matemática. Uma negação, bem ruim mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar pro Enem, eu estudei só matemática. E física um pouco. Física eu gosto, física eu não vou tão ruim. Mas estudei também. E quando chegou na prova, eu tirei. Não tem problema, não tem problema. Chamar de parágrafo, mas não é o correto, tá? E eu, quando chegou a prova, eu tirei mais em matemática do que em filosofia ou português, que eu sei que eu sou bom. Então, tipo, confiar no seu estudo, estudar realmente. Não é meme, não é. Eu descobri, eu tenho certeza, não é fato, não é mentira. Pra quem achava que estudar não dava em nada, realmente dá. Porque eu consegui tirar uma nota maior em matemática. Não foi ruim, porque eu passei, né? Mas. Imagina uma pessoa que estuda tudo, então. Aí é gata. Então eu acho que confiar no seu estudo ajuda bastante. Ok? E mesmo que você se sinta nervoso ou ansioso, é normal, porque eu sei que é uma prova grande. Uma prova enorme, na verdade. Então, vê o que é melhor pra você, Ezequiel. Vamos continuar. Essa imagem, que não é minha, eu roubei da internet, novamente, eu roubei, confesso. Vocês podem pegar uma desses conectivos, dessas maneiras de se concluir algo, para usar na conclusão de vocês. Para caso estiver naquele clichêzão, estiver muito repetido, vocês usarem para dar um up assim para vocês, né? Pelo que foi analisado, levando em consideração, dessa forma, após a análise de ou dos dados ou da coisa, tendo em vista a partir da observação, dados os fatos, em virtude dos fatos mencionados, esse é o meu favorito, é o que eu mais uso. Sendo assim, em suma, uso bastante em suma também. Considerando, logo, podemos entender que, fica claro que. Olha que simples, né? Fica claro que. Por que todo mundo tem que mandar um concluímos, né? O mal dos clichês na redação é que. Normal, todo professor faz isso. O mal dos clichês na redação é que ela avalia a sua capacidade de escrever uma redação. E quando você escreve clichês, são coisas que todo mundo já escreveu. Todo mundo sabe colocar um concluímos no final, na conclusão. E é pra avaliar você. Então, você consegue fazer melhor do que todo mundo. Depois disso, certeza que vocês conseguem fazer melhor do que todo mundo depois disso que eu tô falando pra vocês, gente. Certeza. Vamos relembrar algumas coisas, passando por cima e com uma dica de ouro. Eu acho que essa é a maior dica dessa live, até agora. Paroxítonas e oxítonas. Que chato, eu sinto vontade de morrer só de ler esses nomes. Eles tinham que ter pensado em nomes melhores. Porque, imagina, o aluno que se depara com isso, ele surta. Eu não gosto de ler isso aqui. Como é que eu vou estudar um negócio chamado proparoxítona? Eu não tenho vontade de estudar, mas enfim. Oxítonas são as últimas sílabas, quando o acento é na última sílaba tônica. Paroxítonas são quando a penúltima sílaba é tônica. E proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba é tônica. No caso, a palavra sílaba é proparoxítona. Sim, vou fazer melhor que todo mundo. Vai conseguir, porque não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Depois dessas dicas vai ser tudo. Mas a dica de ouro. Prestem muita atenção. Fernando, eu não sei o que é oxítona, eu não sei o que é paroxítona, eu não sei o que é proparoxítona, mas eu preciso acentuar essa palavra. Porque senão vai dar tudo errado. Sabe por que você chama a palavra? Porque você sabe sim o que é uma sílaba tônica. Você não lembra. Por exemplo, o que é você chama a palavra, Fernando? Imagina que você está indo na casa da Dona Cipó. Ou da Dona Saúva, né? Que são ali os exemplos que a gente tem naquela imagem. Que não é minha, peguei de alguém. Todas as imagens disso aqui eu peguei de alguém. E não sei dar os créditos pra quem é. Mas é de alguém porque estava no Google Imagens. Você vai na casa da Dona Saúva, só que você esqueceu como é que é o acento da Dona Saúva. Você precisa lembrar se o acento é no A, no U ou no outro A. E aí você faz o que? Você chama ela, bate palma e manda um Ô Saúva! Eu me sinto idiota fazendo isso toda vez, mas funciona. A sílaba que a gente estende, que a gente deixa maior, é sempre a sílaba tônica. A minha playlist de música parou de novo, peraí.
é sempre a sílaba tônica. Vocês já estão chocados com essa dica? Porque eu fiquei quando eu recebi ela de uma amiga chamada Maria Eduarda, foi no ensino médio. Eu tava surtando e ela falou, não, Fernando, faz assim. E realmente funciona. Isso funciona com nós brasileiros, porque nós fazemos isso na nossa variação do português. Do português, né? Do português brasileiro. Mas funciona, né? Ó, peneira, por exemplo, não tem acento. Mas você precisa saber onde que fica a sílaba tônica dela. É peneira! É caneca! É cipó! Médico! A gente sempre estende a sílaba tônica. O meu nome, Fernando. Não tem acento, mas tem sílaba tônica. Fernando! Então, assim, essa dica aqui chocou todo. Essa dica que quebrou a internet. Nossa, tá muito escuro. Eu preciso comprar uma luz pra mim, pra pôr bem aqui, ó. Que não tá dando. Mas, enfim. Sou pobre. Aceito Pix. Enfim. Vamos prosseguir aqui. Eu vou dar um tempo pra vocês aceitarem essa dica. Porque ela é muito boa, ela é bombástica. É um segredo guardado às 7 chaves dos professores. Porque ninguém fala disso. Fernando, vai funcionar todas as vezes? Todas as vezes. Com todas as palavras. Sem exceção nenhuma. A não ser que você tenha sido alfabetizado em inglês e aí depois português. Ou que fale português de Portugal ou outra língua. Só funciona com português brasileiro desse jeito, porque é do jeito que a gente faz aqui. Olha a macaxeira. É, uma macaxeira! Sim, sempre dá. Sempre vai funcionar. Então essa dica é de ouro. O moleque que passa vendendo. Meu Deus, é verdade. É verdade. Dá também quando você intensifica uma palavra, mas eu acho que pode ser que não funcione com todas. Chamar a palavra é melhor. O saúva, vem aqui. Ô macaxeira, vem cá. Eu acho que chamar a palavra é melhor. Que você traz ela pra você traz o acento e a sílaba tônica pra você. Mas legal. Que bom saber que você conseguiu perceber que é o menino da macaxeira. Você tem um olhar pra memes muito bom. Gostei. Crase. Crase é um outro problema da galera. Eu tinha muito problema com crase. Muito. Aí eu escrevi um livro. Aí eu tive que corrigir esse livro. E aí eu tive que aprender na base da marra como que crase funciona. Mas vocês não vão precisar aprender na base da marra nem socado. Né? Substitua o que vem depois do artigo A por um termo masculino se você precisar de A, a frase tem crase. Tá. Vou à escola. Se você substituir, né? Vamos pensar aqui. Se vou à escola, o que é o masculino, né? Vou ao colégio. Se você precisou usar o A, o, aí o vou à escola tem crase. Mas, de novo, aquela dica que eu te dei no início. Se você não sabe escrever vou à escola, escreva vou ao colégio, tá? Se ficar muito incerto, se não lembrar da regra, escreve outra coisa com o mesmo significado, gente. Vai na fé, escreve com outro significado que dá. Mas agora você sabe a diquinha pra fazer. E sabe por que isso acontece? Além de explicar que dá pra fazer isso, eu vou explicar por que isso acontece. Eu tenho tentado ficar por dentro de tudo. Eu também, principalmente pra esse tipo de live. Botar um memezinho, fazer alguma piada do Monark, fazer uma coisa ali. Que isso inclusive é uma coisa para os professores de agora, né? Depois que quando tudo voltar presencial, os professores vão ter que aprender a misturar tecnologia com a aula presencial. Que antes era impossível entrar um celular dentro da escola, né? A gente já está sendo treinado para falar, não, pega o celular e faz uma pesquisa aí agora. Tô vendo que você tá com crédito, tô vendo que você tá com bateria, pesquisa aí. Não quer trazer celular? Vai usar então agora. Então, tipo, a gente tem que ficar por dentro para dar aula, né? O ao vira a. Tô assistindo One Piece pra fazer redação. Olha, não garanto que seja o melhor, assim, uma grande autoridade em algo, mas pode ser. A capacidade de argumentar usando coisas é infinita. Pode ser, você pode usar. Depende do tema, logicamente, não vai fugir do tema. Imagina fugir do tema usando One Piece. É muito fácil fugir do tema usando One Piece. Tem todos os episódios no mundo, mais episódio que tudo. É muito fácil, acontece muita coisa. Voltando pra crase. O AO vira A com crase, porque quando você fala no feminino e quer falar um lugar, você teria que falar, se o AO é pro masculino, pro feminino teria que ser AA, teria que ser 2 As. E daí a crase é uma contração entre essas duas letras, pra não ficar 2 As um ladinho do outro no meio do nada, né? Não existe isso. E aí a crase contrai os 2 As pra virar o A.
escola. Nesse caso, né, indicando um local. Aí, pra você saber que não tem crase, tem que tomar cuidado. Eu não digo que não dá pra citar o One Pies, mas tem que tomar cuidado. E pra você saber se não tem, tipo, chame a médica. Se você passa pro masculino, tem chame o médico. Aí não virou a o, então não tem crase. Lembre dessas rimas. Vou lá, volto da. Não precisa lembrar disso, não. Não precisa lembrar. Porque é assim, ó. Se você vai à Itália, quando você volta da Itália. Então pensa. Para ir para um lugar, quando eu vou voltar da. DA. Então tem crase. Quando você vai. Mas quando você volta, quando você vai para Portugal, você quer saber se o A de Portugal ali tem crase, você tem que voltar. Então se você volta de Portugal, ou se você volta de São Paulo, aí não tem crase. Então, por exemplo, vou à Bahia, tem crase? Não sei. Quando eu volto da Bahia, eu volto da Bahia. Ai, não. Então você tem da, de novo, a contração, né, acontecendo, para ter o A, Bahia. Mas quando você vai saber se tem crase quando você fala eu vou a São Paulo, aí você tem que lembrar quando você volta. Se você volta de, aí não tem o A, não tem o DA, não tem a conjunção, a contração. Então aí não tem crase. Porque São Paulo é em, Portugal é em, enfim. Na indicação de horário é crase, na contagem de horas não. Então se você vai falar que chega num horário, chego às 2. Sempre tem crase quando você indica um horário. Mas quando você indica uma contagem de algo que aconteceu num horário específico, aí não tem crase. Então, as 2 horas do filme passaram a voar. Aí não tem crase. É só quando você indica o horário, não quando você mostra algo que aconteceu ao decorrer de um tempo. E tem mais tempo antes, tem mais tempo depois. Tá? É difícil, mas é a dica. Memorize, que era tarde, que era. Não memoriza, não. Você vê assim, ó. Vire à direita. Falou tudo às claras. Quando é expressão feminina, tem crase. Não precisa memorizar nada, não. Quando é expressão feminina, tem crase. No feminino, né? Os acentos. O tio torna nasal o som das letras. A, o, não. Entendeu? Nasal, não. Torna nasal o som das letras. O circunflexo indica que a vogal deve ser pronunciada de forma fechada. Não sei fazer isso, mas é isso que ele faz. Então, o vó vira vô, né? O agudo é colocado sobre as vogais, indicando que a sílaba onde ele está é tônica. Então, ele é colocado sobre as vogais, né? Bem fácil. Então, quando é uma vogal e a sílaba é tônica, usa o agudo. Ou o circunflexo, né? Se for o caso. Mas quando é tônica, é o agudo. O grave, no caso, ele indica só a crase, então é o que vocês menos vão ter que se preocupar, porque ele só faz uma coisa, ele só indica a crase, ele não vai estar em mais lugar nenhum. Viradinho pra cá é crase, viradinho pra cá é agudo. Ok? Conectivos. Conectivos não dá pra gente se estender neles, falar de todos, exemplificar todos, porque conectivos daria umas 3 lives pra falar só de conectivos. Porque, olha lá. Os conectivos são utilizados para associar ideias e estabelecer ligações entre elas. Podem pertencer às classes gramaticais diferentes, como conjunção, advérbio, preposição, expressões adjetivas na gramática, articuladores de um discurso ou conectores são termos que, em um texto, ligam palavras e frases. Esse aqui, se vocês quiserem printar, a imagem não é minha, é de alguém na internet. Se vocês quiserem printar, vocês podem printar. Porque realmente não dá pra falar sobre todos. É muita coisa. Algumas a gente já usa porque a gente aprendeu, a gente foi tendo conhecimento e agora a gente usa sem querer. A gente usa já no automático já. Que, por exemplo, o E. Ele é um conectivo de adição. Eu mais você, né? Eu e você. Então tô adicionando coisas. Ele é um conectivo de adição. O porém a gente costuma usar, o porém ou o mas, né? A gente costuma usar. De conclusão logo, pois, né? Concessão, de dúvida, né? Tem um monte e daria conteúdo para uma live toda. Então eu só tô relembrando eles aqui para vocês darem uma olhada. E uma dica de como usar vírgulas com conectivos, né? Se a oração for iniciada por um conectivo, use vírgula depois dele. Se o elemento coesivo estiver no meio da oração, use vírgula antes dele. Né? Sair atrasada. Ponto. Ponto final, terminou uma oração. Quando você começar a outra,
com conectivo, vai ter vírgula. Então, se você começou com conectivo, apesar disso, vírgula, cheguei no horário combinado. Mas se você não começa uma oração com conectivo, aí tem vírgula antes. Saí atrasada. Mano, me dá agonia o negócio de me. Sim, isso aí, deixa eu ver, isso não é um conectivo. Mas são o me. Eu hoje, mas tô de boa. Eu teria que saber exatamente o que te dá agonia, mas o min, eu acho que o truque pro min é saber que ele não conjuga verbo. Então dificilmente você vai falar min junto com um verbo. Então, não é tipo. Peraí, deixa eu pensar num exemplo. Pra mim comer. O comer é um verbo. Então não tem um min antes dele, porque ele não chega nem perto, ele não conjuga o verbo, ele não tá junto, ele não gosta de verbo. Então ele não chega perto. Então você usa o eu. Pra eu comer. Para eu comer. Para eu andar. Para eu correr. Pra mim, não é, pode parecer. A gente fala, né? Pra mim correr, pra mim andar. A gente fala. No português coloquial, muitas vezes a gente fala. Eu também falo. Mas em alguns momentos fica muito errado. Né? E aí é complicado. Então lembrar que o me não conjuga verbo, ele não chega nem perto do verbo. Me ajuda! Me ajuda. O ajuda é um verbo. Pode parecer que não, mas ele vem de um verbo, né? Ele é derivado, então ele é do verbo ajudar. E aí complica, né? É me ajuda. E aí a gente entra no me. O me, ele é um... Eu acho que ele é um pronome possessivo. Deixa eu ver. Me. Aqui. Qual classe? Qual pronome? Ah, não. Eles são pronomes oblíquos. Aqueles que desempenham função sintática de complemento. Me está na classe dos pronomes oblíquos porque ele é usado para complementar coisas. Ele me deu, ele me ajudou, ele me empurrou. É sempre para complementar. Min é para a designação de você, é um pronome pessoal. Pronome min. Qual pronome? Ah, ele é oblíquo também. Mas aí o min ele é para indicar. Peraí. Ah, aqui ó. O me ele identifica. O me é complemento e o min é função de objeto direto. Então ele está se referindo a você, a mim. No caso eu, né? Quando eu me refiro ao objeto direto que sou eu. Ou o objeto direto que vai fazer parte daquela frase. E o me é para complementar. Acho que o que dá pra gente falar disso é isso. Mas de novo, pronomes. Pronomes são outra coisa que daria uma live inteira. Pronome neutro, que é uma coisa que as pessoas estão discutindo agora, aparentemente, daria uma live. Daria pra falar de pronomes como esses, me e min. Daria pra falar de um monte de coisa. Mais coisas que daria uma live. E que não dá pra falar nessa, porque essa aqui é só redação. Falando na vírgula, vamos prosseguir aqui. Como usar vírgulas? Não é respirando, então não é usando a respiração, meus amores. Porque hoje em dia tá todo mundo fumante. A gente tá saindo de uma pandemia que ataca o sistema respiratório. Tá todo mundo respirando diferente, errado e torto. Tá todo mundo com asma. Quem pegou Covid-19 não tá respirando normal. Então isso não tem mais que marcar vírgula com respiração. Neutro é muito engraçado. Sabia que a gente estuda pronome neutro na faculdade? Na sociolinguística a gente estuda. Eu posso fazer uma live falando sobre ele, porque ele é um assunto bem polêmico e bem complicado de falar, mas eu poderia falar sobre ele do ponto de vista acadêmico, que é o que a gente estuda na faculdade. Porque sim, a gente estuda pronome neutro na faculdade, pra quem queria saber. E dá pra falar sobre ele sim. Dá pra mim falar sobre ele, dá pra eu falar sobre ele sim. Viu? Eu falei que eu falo mim, mas não me ajuda, né? Por favor.
Mas dá pra gente falar em algum momento. Eu acho essa live um pouquinho mais delicada pra fazer. Talvez quando as pessoas estiverem me acompanhando um pouquinho mais eu faça. Mas agora eu tô meio underground demais pra fazer uma live sobre pronome neutro. Né? Vírgulas. Para isolar certas, sim, legal. Para isolar certas expressões exemplificativas ou explicativas, né? Além disso, por exemplo, isto é, ou seja, por exemplo, quando você cita um exemplo, ele tem que estar sempre que você dá um exemplo, ele tem que estar entre vírgulas. Sempre, sem exceção nenhuma. Por exemplo, tal coisa, vírgula, vírgula. Vírgula antes do tal coisa, vírgula depois do tal coisa. Sempre, sempre. A dica é que sempre. Não precisa nem se preocupar em pensar se tem ou não, porque sempre vai ter quando é um exemplo. E quando é explicativa, eu estava caminhando pela praia, vírgula, ou adicional no caso, explicativa. O sol estava quente, vírgula, eu estava cansado. Se a gente tirar essa coisa que a gente colocou entre vírgulas, ainda tá do mesmo jeito. Eu estava andando pela praia, o sol estava quente. Ainda tem sentido, ainda tá normal. Para você saber se dá para colocar vírgula ou não, é só você tipo imaginar que tem um parêntese. Se você tirar, se você ler sempre tá dentro do parêntese, caso seja uma explicação, tá? Não um exemplo. E você tirar e ainda tiver sentido, beleza, dá para continuar e só pôr as suas vírgulas, porque parêntese não dá para pôr sempre, né? E a vírgula dá pra pôr entre essas explicações. Inclusive tem umas coisas bem legais que dá pra fazer com isso. Eu não trouxe aqui porque não é sobre vírgulas a live, mas tem umas coisas bem massas que dá pra fazer com isso. Antes das conjunções, conjunções elas são conectivos, mas nem todos os conectivos. Então aqui, essas conjunções elas estão aqui dentro, esses aqui, mas nem todos aqueles conectivos são conjunções. Elas são uma classe bem específica de conectivos. E antes deles sempre tem vírgula. Antes do mas, sempre. Antes do porém, sim. Antes do pois, antes do embora, também. Antes do contudo, sim. Todavia, também vai ter vírgula antes. Então, sempre antes dessas conjunções, tá? Para separar nas datas o lugar, nos endereços, o número. Belo Horizonte, vírgula, 3 de novembro de 2008. Essa é bem facinha. E o E, antes do E das orações quando apresentam, ou antes das orações quando elas apresentam sujeitos diferentes, ou quando o E se repetir. Ou seja, fez-se o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar. Poderia estar escrito fez-se o céu, vírgula, terra, vírgula, mar? Poderia, vírgula, e o mar, né? Poderia. Mas pode escrever também com o E, só que daí tem que lembrar de pôr a vírgula antes do E e não do terra, tá? Aí quando os sujeitos são, quando tem sujeitos diferentes para não se repetir, né? João escreveu uma carta, vírgula, e José arrumou a cama, né? Se não fosse o José, se fosse só o João que arrumou a cama, tá escrito, João escreveu uma carta e arrumou a cama, sem vírgula daí. E para separar termos repetidos, estávamos muito, muito cansados, ou vou chegar já, vírgula, já. Ok? Qualquer dúvida, xingamento, né? A gente acabou já. Qualquer dúvida, xingamento, perguntas, coisas no geral que vocês queiram me falar, entre outros, vocês podem me mandar no chat. Amo vocês são inteligentes e esforçados, vai dar tudo certo, vocês vão ser melhores que todos naquela sala daquele Enem, vai dar tudo certo. E se vocês precisarem de ajuda, vocês podem me chamar em alguma das minhas redes sociais, Facebook, aqui, Facebook, não. YouTube, não, calma, não é muito difícil apontar com a câmera que tá aqui, ó, YouTube, Instagram, Twitter e o Facebook. Vocês podem me chamar lá se quiserem me mandar a redação pra eu corrigir, tirar alguma dúvida que eu não tirei aqui na live, corrigir alguma coisa que eu possa ter falado errado, embora eu acho que eu não falei nada errado. Podem fazer isso. Muito obrigado, Ezequiel. Alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar? O que você achou desse pobre streamer vagabundo que está começando agora? Eu vou até parar de gravar aqui, porque esse